Oi, oi, sejam todos bem-vindos. Vamos ficar agora com a nutricionista materno-infantil e consultora em aleitamento materno, Gisele Vilela. Ela é especialista em nutrição e pediatria pela Unicamp e é especialista em nutrição clínica pela UGF e ela é mãe da pequena Maria também. A Gisele ela também está nas redes sociais como Nutri Gisele Vilela. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem procurar ela nas redes sociais. Todos os links dos palestrantes estão na nossa página, vocês podem achar eles diretamente por lá. E agora a Gisele vai contar pra gente sobre fatores que alteram o interesse e o apetite do bebê. Uma palestra muito bacana, acho que vai ajudar bastante gente aí a refletir sobre essa recusa, né, ou seletividade alimentar durante a introdução alimentar. Espero que vocês aproveitem muito e a gente se vê em breve. Até mais! Olá pessoal, eu sou Gisele Vilela, atuo como nutricionista materno-infantil e como consultora em aleitamento materno. Sou mãe da Maria, que vai completar 1 ano e 4 meses. E é um prazer imenso para mim estar aqui na 3ª edição do Conalco para a gente conversar um pouquinho sobre os fatores que alteram o interesse e o apetite do bebê. Então, começando esse raciocínio, primeiro de tudo, antes de nós concluirmos que meu bebê não come, precisamos ter noção se ele não come mesmo, né? Então, eu vou lançar alguns questionamentos para a gente refletir se é uma questão de não come ou se é uma questão da maneira como eu enxergo esse bebê, tá? Será que esse bebê estava pronto para o começo da IA? Geralmente, bebês demonstram a prontidão, tendem indo em busca a própria comida, né? Estar pronto é ser capaz de sentar sem auxílio, agarrar um alimento e levá-lo à boca sem tombar para os lados e ir perdendo o reflexo de extrusão, que é aquele jeitinho que o bebê põe a língua para fora para empurrar uma comida, tá? Bebês que não estão prontos tendem a rejeitar por mais tempo a alimentação, tá? Será que a nossa expectativa, a expectativa dos adultos não está alta demais? Será que nós não estamos ansiosos demais em relação a como deve ser a alimentação do bebê, né? Às vezes nós queremos colocar a nossa expectativa em cima do bebê e na verdade nós temos que deixar o bebê ir livremente, né? Será que o bebê se sente à vontade para comer? Às vezes essa expectativa, essa ansiedade dos adultos meio que mina esse bebê de ficar à vontade para comer, né? Será que não tem comida demais no prato desse bebê? Né? Eu, por muitas vezes, vejo adultos colocando muita comida no prato de um bebê e o bebê tem um estômago bem pequenininho, né? Já pensou no tamanho do estômago do bebê? Geralmente, o tamanho do estômago do bebê é do tamanho da mãozinha fechada do bebê, o que cabe algo em torno de 3 a 4 colheres de sopa. E isso pode ser dobrado, essa capacidade, por volta de 1 ano, o que seria algo em torno de 200 ml no primeiro ano de vida, né? Então, 200 ml é muito pouco aos nossos olhos. Então, nós temos que ver quanto de comida nós estamos colocando para esse bebê, né? Outra coisa importante para se pensar também é que textura que textura nós estamos oferecendo. Será que o bebê parece gostar dessa textura? Porque muitas vezes nós iniciamos com papa e o bebê tende a preferir alimentos sólidos. E também já vi casos de iniciarmos com alimentos sólidos e o bebê ainda não está interessado nos alimentos sólidos, né? Então também precisamos ver que textura é essa que está sendo oferecida, se o bebê gosta dessa textura. E também
a questão de nós diferenciarmos se, se ele está apresentando seletividade ou inapetência, né? Ser seletivo o bebê come, mas come só aquilo que ele conhece, aquilo que ele gosta. E o inapetente realmente é aquele que não quer comer nada, né? Aí é um ponto a mais para nós investigarmos, tá? Então, feita a reflexão, a gente precisa também descartar a hipótese de doença, né? Se você chegar a essa conclusão, realmente que o bebê não come, vamos ver se não tem alguma doença associada. O que você precisa pensar? Observa ganho de peso, crescimento, sono, xixi, cocô e o estado geral do bebê, tá? Se ele tiver com as funções básicas funcionando normalmente e ainda brincando, crescendo e ganhando peso, não há com o que se preocupar. O que ele está comendo está suficiente para desenvolver, ok? Se junto à inapetência estiver associado sonolência, palidez, prostração, pode ser um sinal de carência nutricional em que a criança está totalmente desanimada, tá? E aí sim é importante, então, ter sempre uma avaliação clínica do pediatra e do nutricionista para investigar essa carência, ok? E ainda, se for um pouco mais grave, houver perda de peso, estagnação do crescimento, aí sim o pediatra precisa investigar outras causas que podem ser alérgicas, infecciosas ou alguma doença do trato gastrointestinal, tá? Se não houver nada disso, a questão é que o bebê não come mesmo. E aí nós vamos agora conversar sobre por que o bebê não come, tá? Então, se o bebê não está comendo e não tem doença nenhuma associada, o que deve estar acontecendo para favorecer essa inapetência, né? Nós vamos começar a discorrer agora, então, sobre fatores fisiológicos e ambientais e fatores comportamentais que influenciam no apetite do bebê, tá? Então, por incrível que pareça, tudo começa lá na gestação, né? Se uma gestante come de tudo, colorido, variado, o mais saudável possível, o bebê vai receber a influência no paladar a partir da 20ª semana de gestação, né? Então, o que eu vejo hoje, muitas vezes, né, é o pensamento de que na gestação pode tudo, vou comer por 2, né? Quando, na verdade, deveria ser... Se tem um momento importante para cuidar da alimentação, esse momento é a minha gestação, né? E aí sim, cuidar do que come para favorecer ao bebê os melhores nutrientes, né? Quanto mais nutrientes de boa qualidade, melhor será formado esse bebezinho, né? Aí entra aquela máxima, né? A gente é o que a gente come, né? Então, vale a pena fazer... esse esforço, ter esse cuidado, né, com o bebê, né? E aí eu lanço aí outra reflexão. Quanto mais açúcar e menos vegetais, mais seletivo fica o paladar do bebê, tá? Aí, terminada a gestação, vem o momento da amamentação, né? Que é mais uma oportunidade de nós modularmos o paladar desse bebê. Só que a influência fica mais forte, porque de fato o bebê sente o sabor do leite nas suas papilas gustativas, né? Volto a repetir, quanto mais açúcar a mãe come, menos vegetais, mais seletivo fica o paladar desse bebê. E aí eu trago para vocês uma frase do pediatra Carlos Gonzalez. A rejeição dos alimentos novos é uma coisa normal nas crianças, principalmente se elas não conheceram o seu sabor por meio do leite materno, tá? Então, para quem ainda está pensando em ter um bebê ou está pensando em ter o próximo filho, vale a dica de cuidar muito bem da alimentação durante a gestação e durante a amamentação, para favorecer a construção de um paladar menos seletivo, tá? Fica a dica aí. Enquanto esse bebê vai crescendo, também ele passa por saltos de desenvolvimento, que muitas vezes podem afetar o apetite desse bebê, tá? Os saltos, eles marcam a aquisição de uma nova habilidade. A atenção do bebê está totalmente voltada para conseguir uma nova conquista e por isso ele pode estar desinteressado de comer.
No primeiro ano tem salto praticamente todos os meses, mas geralmente tende a influenciar por pouco tempo o comportamento do bebê, por volta de uma semana. Então, se o bebê vinha comendo bem e parou de comer por um período curto, tente pensar que pode ser um salto, né? Dê um tempo aí para esse bebê se adaptar a essa nova conquista e voltar a comer, tá? Não precisa ficar preocupada logo na primeira rejeição desse bebê. Dê o tempinho dele, logo, se for por causa de um salto de desenvolvimento, em questão de dias ele vai mostrar para você a nova conquista, tá? Se ele vai ficar em pé, se ele vai começar a engatinhar, se ele vai soltar uma palavrinha, enfim, depende aí da fase de cada bebê, tá? Concomitante aos saltos de desenvolvimento, os bebês passam por picos de crescimento. Esses picos refletem uma demanda nutricional aumentada para o bebê crescer. Se eles entendem que leite mata a fome, eles vão querer mamar mais, né? Mas se eles já entendem que comida mata a fome, pode ser que eles aumentem essa ingesta alimentar. E nós precisamos muito ter o entendimento de que após um ano, os picos de crescimento, a velocidade de crescimento diminuem. Nós não vamos nunca mais na vida crescer como crescemos no primeiro ano, né? Por isso, e no primeiro ano, se crescer aumenta a demanda nutricional e aumenta a fome, então se após o primeiro ano eu não vou crescer tanto, eu vou diminuir minha demanda nutricional e vou diminuir a minha fome. É quase que matemático, tá? Então, se o seu bebê passou de um ano e está refletindo menor ingesta alimentar, fique tranquilo, é porque ele está precisando de menos mesmo, tá? E isso pode ser que dure até por volta dos 4 anos. Tá? Que é quando vai vir um outro período de crescimento um pouquinho mais acelerado, mas nunca mais igual ao primeiro ano de vida, ok? Então, outro fator que influencia demais o apetite dos bebês é o nascimento dos dentes. Nascer os dentes dói, incomoda para a maioria dos bebês. E não tem muito que nós possamos fazer em relação à alimentação, né? Nós podemos oferecer mais o que percebemos que é mais fácil aceito, né? E também não oferecer o que causa tanto atrito com as gengivas, né? O aleitamento materno pode ser mantido em livre demanda, porque o bebê vai querer mamar mais do que comer mesmo, tá? E, se possível, ofereça alimentos mais gelados, picolés caseiros ou mesmo mordedouros gelados para amortecer a gengiva. Os picolés podem ser feitos com frutinha amassada mesmo, ou até mesmo de leite materno, tá? É uma boa dica. E se o bebê tiver com muita dificuldade de lidar com essa dor, sempre procure uma odontopediatra antes de você medicar, tá? Mas essa fase vai passar e o bebê vai voltar a comer, tá bom? Outro fator que pode influenciar o interesse alimentar do bebê é a neofobia. Neofobia é a recusa pelo novo alimento. É típico da primeira infância. Todo bebê ou criança vai passar por algum nível de neofobia. Tá? E o que intensifica a neofobia é quando nós preparamos uma alimentação monótona, sem variedade, sem estar colorida, e também quando nós não damos o exemplo comendo de tudo na frente da criança. Se ela não tem um exemplo a seguir, ela logo vai rejeitar aquilo que é novo. Ela sempre vai querer aquilo que ela já conhece, tá? E tendenciosamente a criança acaba aceitando na neofobia só os alimentos praticamente sem cor, né? Os que não são coloridos. Acaba mesmo ficando uma monotonia alimentar. E se nós tiramos os coloridos do prato, não oferecemos, não colocamos à mesa, não comemos na frente dela para dar o exemplo, essa neofobia só vai se intensificando. E nós tendemos a achar que está comendo pouco, mas na verdade nós estamos favorecendo a seletividade e não a inapetência, ok? O que também interfere bastante no apetite do bebê
é quando chega a hora da mãe voltar a trabalhar e ele vai sentir a angústia da separação, né? E aí para ele, segurança é estar perto da mãe. A mãe se ausenta, ele sente que vai ser para sempre, né? Então gera nele uma angústia, é tipo uma tristeza e acaba influenciando o seu apetite. E nós não podemos deixar assim que, né, alguns familiares ou pessoas externas nos convençam de que é mãe, é birra ou é charminho, porque não é. É uma tristeza, uma angústia que precisa ser cuidada, né? E como que a gente cuida dessa angústia? Deixando esse bebê se sentir o mais seguro possível. E quando eu falo em segurança, é a questão dele se sentir acolhido, com carinho, dele ter a comidinha na hora certa, dele ter um lugarzinho para dormir, dele estar perto dos brinquedinhos dele, dele se sentir mesmo à vontade e seguro no cantinho que ele está acostumado. Né? E à medida que ele começa a entender que a mãe volta, que onde ele está é um ambiente seguro, ele passa a entender tudo isso e começa a comer melhor. Tá? Então, o que se tem a fazer nesse caso não é nada em relação à alimentação, é em relação a acolhimento e oferecer segurança para esse bebê, tá bom? As doenças também interferem muito no paladar, tanto de nós adultos quanto dos bebês. Em especial, as doenças que provocam mais falta de apetite são as que causam congestionamento nasal. Isso porque o congestionamento nasal impede que nós sintamos cheiro e um dos fatores que ativam o nosso apetite é sentir o cheiro da comida. Logo, não teremos tanto apetite para comer. Tá? E o que nós temos a fazer é cuidar adequadamente dessa doença para que ela saia o mais rápido possível e durante a convalescência desse bebê que nós ofereçamos o que ele mais gosta de comer, disponibilizemos o aleitamento em livre demanda, mesmo que se estiver com fórmula, tá? E esperar ele sarar e geralmente depois que sara volta a comer como comia antes, tá bom? E para deixar vocês mais tranquilos, vou citar aqui os acontecimentos que também interferem no apetite desse bebê, como mudança de rotina, mudar de casa, nascer um irmão, ir para a creche, mudar o clima, né? Frio come mais, calor come menos, se houver separação dos pais, se for viajar, a ausência de alguém querido, um falecimento, né? Geralmente esses são acontecimentos que nós não podemos reverter. Então, o ideal é que nós possamos deixar o bebê se sentir o mais seguro possível durante esses acontecimentos. E seguro é naquele sentido que já mencionei no slide anterior, né? E continuar oferecendo a alimentação como de costume, comer junto e aguardar o despertar pela comida. Nós terminamos aqui de falar sobre os fatores fisiológicos e ambientais. E agora nós vamos passar para os fatores comportamentais, que são aqueles onde estão a nossa maior chance de mudança para ajudar a voltar a comer bem. Tá? Então, o primeiro fator comportamental para nós refletirmos. Né? O bebê aí da sua casa, ele come sem companhia, ou ele come junto com a família. O bebê que come sozinho não tem com quem aprender a comer, né? Então, quanto mais a gente deixa o bebê participar da nossa vida, mais ele receberá estímulos de aprendizagem e vai ter quem imitar, né? Antes dos 6 meses, ele pode participar de todas as refeições. Provavelmente ele não vai ficar com vontade e essa vontade vai chegar quando a prontidão vier. E aí, por volta dos 6 meses, ele vai sentir vontade e ele vai em busca do próprio alimento. E aí você vai saber que ele está pronto, certo? E depois dos 6 meses, tente oferecer a refeição dele junto com a família, né? Porque junto com a família ele vai aprender sobre mastigação, variedade, manuseio de talher, além do que ele vai se sentir inserido, acolhido, participando do meio, né? Quando a gente coloca alguém para comer sozinho, no mínimo, né, se sente isolado. E isso não é benéfico para a educação alimentar, para o comportamento alimentar, tá? Vejam aí como que vocês podem se organizar para todo mundo comer junto.
Outro fator que nós devemos pensar a respeito da influência no apetite do bebê é a recusa do aleitamento materno no início da introdução alimentar. Eu vejo muitas orientações populares ou até mesmo de profissionais dizendo que não se pode dar leite materno no horário das refeições para não tirar o apetite, né? Mas na verdade, no começo da introdução alimentar, o bebê só entende que o que mata a fome é o leite materno. Se você recusa o leite materno para oferecer algo novo que ele ainda não sabe que mata a fome, a tendência dele é rejeitar o que é novo e pedir mais ainda para mamar, né? Porque o certo para ele que mata a fome é o leite materno. Aos poucos ele vai fazendo essa transição de preferir comer do que mamar. Por isso que a gente fala que no primeiro ano de vida o mais importante é o leite materno e a alimentação vem complementar. E por volta de 1 ano é que o bebê entende toda essa transição e já consegue preferir comer do que mamar, né? Só que ele tem um longo tempo de adaptação pela frente, não é logo no início. Então, o que nós devemos fazer no início é disponibilizar o leite materno, se quiser mamar antes, durante e depois, para que esse bebê se sinta seguro para aceitar o que é novo e ainda se aventurar nessa novidade. Tá? Eu lembro que eu orientava isso na teoria antes de ser mãe, né? E na prática, depois com a Maria, eu aprendi isso muito de perto. Né? E hoje eu falo a respeito disso com muita naturalidade, com muita segurança de que é realmente esse o caminho. Eu lembro que quando a Maria pedia para mamar antes do almoço, ela comia muito melhor do que se eu começasse a oferecer o almoço antes dela pedir para mamar. Alguma coisa a incomodava, né? E sempre que eu disponibilizava o leitinho dela, logo depois ela despertava um apetite muito melhor, né? Eu sentia que eu percebia nela assim, agora sim eu estou sossegada. E aí ela comia muito bem, né? Então isso é uma coisa para a gente pensar mesmo e tentar modificar na prática nesse comecinho de introdução alimentar, né? Só que esse pensamento não vale para todos os bebês. Aqueles que estão em fórmula, a gente precisa respeitar o intervalo de 2 horas entre as refeições, tá? Para não interferir na biodisponibilidade do ferro da refeição, tá bom? Então, quem tá com fórmula não pode ter esse de mamar antes, durante e depois, só o leite materno mesmo, tá? E aí eu deixo para vocês uma outra frase do Carlos Gonzalez, de que desmame brusco facilmente produz rejeição à comida. Então a gente tem que mostrar para o bebê aos poucos, deixá-lo ir percebendo naturalmente de que a comida vai substituir o leite. Ele vai perceber isso com o tempo, tá? Não faça bruscamente, porque a criança vai passar a rejeitar aquilo que substituiu o leitinho dela, ok? Vamos pensar nisso. Pensemos também assim na autonomia que esse bebê tem para comer. Um bebê que tem mais oportunidade de autonomia se sente mais à vontade para comer. Um bebê que recebe mais o alimento passivamente, ele pode ter uma chance maior de rejeição, porque ele não vê oportunidade ali de conquistas, tá? Vamos pensar então, a introdução alimentar está sendo passiva ou ativa? Passiva é ir colocando na boca do bebê sem ele demonstrar interesse pela comida. E participativa, deixar esse bebê ter autonomia com o alimento que é oferecido a ele, né? Será que o bebê pode interagir com o alimento ou ele só recebe essas colheradas na boca? Se recebe as colheradas, né? Porque não é errado comer, não está errado receber o alimento na colher, mas a questão é, será que eu só enfio a comida na boca desse bebê ou esse bebê vai até a colher para receber, né? Pense você se sentiria mais à vontade para comer se tivesse liberdade ou se lhe impusesse que comesse?
Então, o que pode estar acontecendo é um bebê que está se sentindo imposição para comer. E a tendência nesse sentido é rejeitar, né? Vamos então deixar à vontade, oferecer as oportunidades para que ele fique interessado numa nova conquista. Conquistar novas coisas faz o bebê ter interesse por qualquer coisa, inclusive para comer, tá? Vamos pensar também na maneira como o alimento está sendo oferecido para esse bebê, né? Oferecer papas não é incoerente. Pode ser feito com papas amassadas no garfo, mas não pode ser tudo misturado, fazendo uma papa homogênea em que a criança não consegue diferenciar sabor de nada, né? Não pode também deixar que seja a papa por muito tempo. A questão é que nós precisamos evoluir a textura dessa papa até chegar em sólidos, e isso não pode demorar tanto tempo, né? Quando a gente oferece a papa com os alimentos tudo misturado, nós não favorecemos a formação de um paladar amplo. A gente está favorecendo a formação de um paladar restrito. Por quê? Na verdade, acaba ficando tudo com gosto de feijão ou de carne, né? A criança não consegue identificar a cenoura, o brócolis, o chuchu, ela não sabe o que é, né? E, na verdade, o que nós precisamos fazer é oferecer alimentação variada e separada, porque é nesse momento que o bebê tem a oportunidade de registrar todos os alimentos em seu paladar, né? Como nós fazemos isso? Naturalmente, a gente fala o que é, a gente deixa pegar, mostra o alimento inteiro, depois mostra ele preparado, estimula a sentir o cheiro, né? Os bebês vão se familiarizando com cada alimento, tá? E pode ser muito trabalhoso esse cuidado, mas reduz muito o estresse a longo prazo com relação à seletividade, tá joia? Outro fator que influencia muito o desinteresse da criança pela alimentação é deixar ser introduzido o açúcar. Açúcar não está recomendado para crianças menores de 2 anos, nem se for um pouquinho, nem como ingrediente do pão, do bolo, do biscoito ou de qualquer outro alimento. Já foi comprovado que açúcar é viciante. Uma exposição apenas já é capaz de fazer ele gravar aquele prazer que o açúcar promove na gente e pode passar a não querer mais os alimentos que não proporcionam o mesmo prazer. Daí começa a rejeição dos vegetais, né? Então, ó, quanto mais açúcar entra, mais os vegetais saem. E aí começa a rejeitar tudo quanto é tipo de vegetais. Então, é óbvio que se tem açúcar na alimentação do seu bebê, ele passará a recusar os demais alimentos. E aí o ideal é você ir reduzindo até zerar e não oferecer até os 2 anos. E não é porque chegou aos 2 anos que pode oferecer com frequência. Sempre com moderação. Açúcar sempre com moderação. Pois é, até o suco tá virando um vilão da vez agora, né? Para vocês que devem estar acompanhando as últimas notícias, devem ter visto a última recomendação da Academia Americana de Pediatria, que desrecomenda o uso de suco antes de 1 ano e recomenda moderação a partir de 1 ano, né? O que acontece para eles chegarem nessa conclusão é que não houve moderação, né? Talvez se a população tivesse tido moderação no uso do suco para bebês, talvez nem tivessem esses dados estatísticos para fazer necessário uma recomendação nesse tipo, né? Qual que é o grande problema? É que as pessoas querem oferecer todo dia, oferecer mais de uma fruta por porção de suco, um alto volume de suco, adicionar açúcar, coar, né? Tudo isso faz com que a densidade nutricional do suco vá diminuindo e a concentração do açúcar aumente, né? E isso não é benéfico para o bebê, receber todo dia um alimento de alto índice glicêmico em grande volume, né? O corpinho do bebê responde com relação a isso a longo prazo, né? Por isso a nova recomendação. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, que é o que interfere no apetite do bebê,
O suco interfere justamente por causa dessas condições. Primeiro, porque é doce, independente se tem açúcar ou não, né? Sendo doce, eleva a glicemia do bebê e glicemia aumentada promove saciedade. Além do que é líquido, líquido preenche rápido o volume gástrico e volume gástrico preenchido também vai proporcionar saciedade para esse bebê, né? Então, o suco não está recomendado para menores de 1 ano e após 1 ano não oferecer junto com as refeições, né? Em especial para aquelas crianças que não estão comendo bem, tá bom? Vamos tentar modificar isso que é bem importante. Essa frase precisa sair do nosso vocabulário. Pelo menos ele comeu, né? Tá embutido dentro dessa frase algum alimento não saudável ou que não era apropriado para aquela refeição, né? A gente tem que evitar as trocas, mesmo que saudáveis. O pensamento é o seguinte: vou fazer alguma coisa porque pelo menos ele come. Né? Aquela criança que já teve acesso aos alimentos não saudáveis, e o que eu mais vejo assim, dos maiores de 1 ano que acontece, é que tem a salsicha, tem o nuggets, tem o hambúrguer. A criança já teve acesso, ela já vai saber pedir. Então, ela acaba sabendo pedir, a mãe entende, a mãe vai pensar o quê? Pelo menos vai comer. Eu vou fazer porque pelo menos vai comer. Por isso que... E aí o pelo menos vai comer não está se importando com a qualidade daquele alimento, com o comportamento alimentar gerado com aquela atitude, né? Com a educação alimentar. Então, o que eu tenho a dizer é: evite trocas, mesmo que saudáveis. As trocas dizem assim, ó, não precisa comer isso daqui, porque depois eu vou te dar aquele ali que você gosta. Tá? A nossa responsabilidade é zelar pela variedade e qualidade, mas uma vez que você escolheu qual vai ser o cardápio daquele dia, esse cardápio não deve ser substituído. Se o bebê, né, aí nós estamos falando provavelmente de bebês maiores de 1 ano, não quiser comer, tudo bem, você não vai forçar, mas você não vai substituir nada desse prato, para que ele não entenda que aquilo que ele mais gosta está guardadinho ali e você vai pegar, ok? Tá? Outro fator muito importante que acontece nos bebês que têm desinteresse alimentar é que, por conta do desinteresse, a mãe dá o leite. A criança recebe o leite e desinteressa ainda mais pelos alimentos em si. Né? Nessa de oferecer o leite porque pelo menos come alguma coisa, a gente favorece ainda mais a seletividade. O leite é mais doce, é mais fácil de tomar, né? Ele tem uma digestão mais demorada, a criança fica saciada por mais tempo e aí ela não vai querer comer mesmo. Então, se você está aí oferecendo um volume maior do que 600 ml para o bebê antes de 1 ano, ou um volume maior do que 500 ml após 1 ano, com certeza o bebê pode ter alguma influência no apetite pela alimentação, tá? Veja aí, consulte um pediatra, uma nutricionista, veja o que é o ideal para o seu bebê na idade que ele está, tá? Se for aleitamento livre demanda, é preciso pensar o seguinte: existe uma linha bem tênue entre deixar mamar na hora de comer, para se sentir seguro com relação àquilo que a gente já conversou, e por facilidade, comodismo, colocar o bebê para mamar porque ele não comeu, tá? Então, pense aí, né, nesse equilíbrio dessa questão, tá? Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas precisa haver um equilíbrio, tá? No caso do leite materno, a gente tem a vantagem de que a digestibilidade é muito maior, então não vai interferir tanto no apetite, tá ok? Vamos pensar a respeito, mas excesso de leite durante o dia não vale a pena. A criança fica desinteressada na alimentação, tá ok? Sabe aquela ansiedade assim, ó, de que o bebê não comeu bem e aí você termina uma refeição, já tá pensando no que você vai oferecer daqui a pouco porque ele não comeu bem. Então eu já vou oferecer uma fruta, um biscoito e aí nisso você vai oferecendo o dia todo.
porque vai que uma hora ele aceita, né? Nesses casos, o ideal para o bebê que tem pouco apetite é estipular horários de refeição, tá? E oferecer alimentos apenas nos horários estipulados. Não é para deixar o bebê passar fome, ele vai ter horários de refeição, mas se não almoçou bem e o próximo horário de refeição é às 3 da tarde, então você vai conversar com ele e falar, filho, não quer mais mesmo? E, enfim, você retira aquela refeição e aí você vai oferecer um novo alimento só às 3 horas da tarde. O bebê não tem noção de horário, do que vem, o que se serve em cada horário, tá? Não precisa se preocupar em relação a isso. Ele vai entender na medida que as coisas vão acontecendo, tá? Mas você sabe que o próximo horário é só, digamos, sei lá, 3 horas da tarde, tá? Não vai ficar da 1 às 3 oferecendo várias coisas, porque se ele ficar toda hora recebendo alguma coisa e toda hora ele faz um belisco, ele não tem a chance de sentir fome. Então a ideia é gerar intervalos para que o bebê sinta fome, tá bom? Outra dica também, você pode estabelecer um tempo limite para oferecer, tá? Não é engessar o processo, mas se você está ali oferecendo a 30, 40 minutos, eu já vi casos de famílias oferecendo a mesma comida por 2 horas, não precisa, né? Estipule ali 30, 40 minutos. O bebê que está com fome, dentro desse tempo ele vai comer. Se ele não estiver interessado, ele não vai comer. Passou desse tempo, só vira um tormento. E aí vira aquele ciclo, né? De briga, de falar, de estresse em cima do bebê, em cima da comida. É isso que a gente não quer, né? Não pode chegar nesse ponto, tá bom? Tem também a questão da gente respeitar a fase de desenvolvimento que o bebê está, né? Ele vai adquirindo novas habilidades e uma das novas habilidades que ele adquire interfere bastante na relação da alimentação, né? Quando ele consegue engatinhar, geralmente ele não consegue passar um longo tempo no cadeirão, ele vai querer ir para o chão. E se você falar para ele, não, você vai ficar aí até você terminar de comer, ele vai se sentir confinado ali naquele cadeirão, obrigado a ficar ali e provavelmente vai recusar a comer, porque ele quer sair dali logo, tá? Então, a ideia é, deixa ir para o chão, deixa se sentir livre, mas você também não pode ir atrás para dar comida. Então não vai atrás com a colherzinha para dar comida. Deixa ele livre, mas você se mantém na mesa comendo a sua refeição e ensina que se ele quiser comer, ele precisa vir até você, né? Então, com a Maria também aconteceu isso. Então ela queria sair do cadeirão, eu permanecia na mesa. Ela ia fazer uma outra coisa, mas eu sabia que ela ainda tinha fome. Eu não obrigava, mas eu sabia. Então eu falava lá da sala de jantar, Maria, você quer papá? Tem papá aqui. Aí parece assim, nossa, tem papá. Aí saía lá da sala, vinha engatinhando e abria a boquinha, levantava assim, sabe, a boquinha para pegar mais uma colherzinha. E aí nisso, quando ela não queria mais mesmo, eu percebia assim, eu falava, tem papá ainda, você quer? Ela olhava para mim tipo, não quero mais. Aí eu já sabia que ela não queria mais e aí ela comeu o suficiente, né? A questão é, deixa livre, né? Ensina que eles precisam ir em busca do próprio alimento, tá? Porque assim eles vão desenvolvendo, treinando suas habilidades, né? Sem o pensamento de que a comida está me atrapalhando, né? A comida não vai atrapalhar em nada, só ajuda na verdade, tá bom? Chegamos no nosso último fator e talvez um dos mais importantes, um dos mais mencionados aí pelos grandes estudiosos da alimentação infantil, né? Nunca force o bebê a comer em hipótese nenhuma. Se o bebê é forçado, a tendência é rejeitar a alimentação cada vez mais, né? Ou se ele aceita para sofrer menos, né, por conta da opressão, ele terá no mínimo como prejuízo uma saciedade desregulada. E aí fica um pouco difícil da gente confiar nessa saciedade e oferecer né, à vontade para o bebê.
ele sempre vai comer o que ele precisa. A gente não precisa forçar, né? E claro, Carlos Gonzalez, que enfatiza muito isso nos seus ensinamentos, nos traz que a ideia de não obrigar uma criança a comer não deve ser considerada como um método para abrir o apetite. Ao parar de obrigá-los, eles continuarão comendo a mesma quantidade, mas sem sofrimentos e brigas, tá? Isso é uma frase que me marcou muito na leitura do livro dele. Não quer dizer que quando a gente parar de forçar, eles vão comer mais, né? Eles aceitam comer aquilo que eles precisam, mas na verdade eles vão comer com mais prazer. E que mãe que não quer proporcionar para o seu filho prazer, ainda mais na hora de comer, né? Que é uma coisa tão necessária, não é mesmo? E só para vocês terem ideia, na realidade, o que chega para a gente na prática clínica com relação às queixas de falta de apetite dos bebês, trata-se mais de indisciplina alimentar no comportamento familiar do que qualquer outra coisa, né? A Annelise, que escreveu esse texto, retrata muito isso. Geralmente chega para nós essas queixas com históricos de famílias que não têm horário para as refeições, tem aquelas substituições das refeições por beliscos, tem oferta de guloseima, a exclusão dos vegetais e tem preferência por alimentos líquidos, sucos ou leites. Tudo que a gente conversou até o momento, né? E logo então a gente já vai concluir a aula, tá bom? Então, concluindo tudo isso que a gente conversou aqui, né, vou deixar para vocês um resuminho para facilitar para vocês o pensamento em relação às atitudes daqui para frente, né? Então, olha só, descartadas as hipóteses de doenças relacionadas à inapetência, o que se tem a fazer é rever os comportamentos da família em relação à comida, continuar oferecendo alimentos saudáveis, variados e sólidos, estimule a autonomia e interação do seu bebê, comam junto e sempre deem um exemplo e fiquem tranquilos, né? Porque no tempo de cada um eles irão despertar o interesse, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de vocês aqui nessa conversa, fico muito feliz mesmo, espero que vocês tenham gostado aí do que a gente conversou, espero que vocês tenham gostado das fotinhos da Maria também, eu adorei deixar as fotinhos aqui ilustrando essa nossa conversa, né? Deixo para vocês também aí todos os meus contatos para a gente continuar o nosso relacionamento aí através das redes sociais, tá? Fico à disposição para quem quiser entrar em contato, né? E aqui também eu deixo uma sugestão para estudos que foram referências que eu utilizei ou até mesmo para vocês também terem acesso e poderem estudar mais um pouco em relação aos assuntos, tá bom? Muito obrigada e fiquem com Deus e quem sabe, né, até a próxima. Um grande abraço.